Fala aí, pessoal. Como é que vocês estão? Vamos continuar no que a gente estava vendo ali de como escrever funções e código ali em C. Vamos começar agora a fazer umas brincadeiras e operar as variáveis. A gente descobrir o que é operar daqui a pouco. Vocês sabiam que vocês eram médicos, vocês vão operar. Vamos lá. Eu abri aqui. Vamos aqui pegar nosso VS Code do dia a dia, nosso de todo dia. Eu tenho aqui esse arquivo que a gente viu na aula anterior, né? Uma explicação do que é variáveis. Eu criei um novo aqui. O que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui uma declaração. Vamos fazer uma funçãozinha que ela multiplica dois valores e a gente vai mostrar o resultado para o usuário. Já tem coisa nova aí. Então, vamos declarar dois valores. Você se lembra como é que a gente declara uma variável? Deixa eu silenciar essa IA que está me atrapalhando. Vocês se lembram como a gente declara uma variável? Uma variável, ela para ser declarada, a gente coloca o tipo, o nome da variável, o igual, tá? Que é o operador de atribuição, e o valor inicial. Beleza? Então é assim, tipo, nome da variável, operador de atribuição, igual, ou seja, eu estou atribuindo o quê? O valor inicial, estou atribuindo o valor inicial a essa variável. Então esse igual aqui é um operador de atribuição, tá? Em C, isso aqui não quer dizer que isso aqui é igual a isso. Não é. Esse aqui é um operador de atribuição. Vou repetir umas 3 vezes aqui. Mas operador de atribuição. Então, eu tô atribuindo isso aqui a esta variável. Então, legal. Eu vou aqui. Tipo. Qual é o tipo que eu quero? Vamos pegar o inteiro. Beleza. Qual é o nome da variável? Vamos chamar de valor 1. Nome de variável. O que eu posso fazer? Eu posso colocar tudo aqui. Tá? Menos um monte de caractere especial que a gente não pode ter nas variáveis. Então vamos colocar aqui. São esses todos aqui. Nenhum desses aqui podem fazer parte de uma variável, tá? O vírgula incluso. Então eu não posso ter aspas, né? Eu não posso ter aspas únicas, não posso ter dois pontos, ponto e vírgula, a vírgula aqui própria, o tio, um monte de coisa. Ela não pode começar com números. Então eu não posso fazer isso aqui. Isso aqui tá errado. O VS Code já grita que tá errado. Elas também não podem ter espaço no meio delas. Então não existe fazer isso. E aí para substituir o espaço a gente coloca o underline aqui, né? Nem sei como é que fala esse português. Mas essa linhazinha. Tanto que o underline ele não tem aqui nos caracteres especiais. Então ele pode ser usado à vontade. E claramente ele não pode ser funções ou outras variáveis que já estão declaradas. Então eu não posso chamar a minha variável, por exemplo, de printf igual a 2. Isso aqui, o VS Code até acha que está certo, porque ele não está entendendo que aqui dentro tem uma função chamada printf que ele vai pegar para aqui. Mas na hora que o compilador for puxar isso aqui, ele vai se enrolar e falar, epa, pera aí, tem uma função chamada printf, tem uma variável chamada printf, eu posso usar as duas no mesmo lugar. Deu ruim. Não sei o que fazer. Vai quebrar. Então isso também não dá para fazer, tá? Isso aqui é até mais perigoso porque o VS Code não vai te avisar. Mas então, vou colocar aqui o valor 1. Vou vamos chamar isso aqui de 5. Vou declarar uma segunda variável. Int, vamos chamar aqui o valor 2 e o valor vai ser 3. Lembrando, estou dando uma ordem
pro computador, né? Então, ponto e vírgula no final, para terminar essas ordens. Legal. Agora, eu preciso de uma terceira. Porque eu vou multiplicar esses dois, né? E aí eu tenho que guardar essa multiplicação em algum lugar, se lembra? Eu preciso abrir uma terceira gavetinha para guardar a multiplicação dela. Então, uma terceira variável. Então, vou colocar int multiplicação 5 vezes 3. Tá, tô pulando um negócio aqui, para vocês entenderem os operadores matemáticos, foi isso que eu falei de operadores ali no começo, que são esses... os operadores matemáticos, no caso, multiplicação, divisão, soma, subtração. Né? A gente tem potência, radiciação, só que isso aqui não existe em C, tá? A gente precisa usar uma biblioteca que vai fazer o cálculo de uma potência ou de raiz através dessa função. Não existe nativamente. Eu não posso fazer isso aqui. Tá? Isso eu tô falando de C, tá? Para outras linguagens pode existir. Mas não dá para fazer isso aqui. Inclusive, o VS Code nem pegou, talvez porque em outras linguagens isso é normal, mas em C não existe. E muito menos raiz, que eu não sei nem como é que seria escrever isso aqui. Mas a gente precisaria fazer outras coisas, eu vou mostrar como é que a gente faz mais pra frente. Mas não existe, só para vocês saberem. Então, quais são os operadores que a gente tem? Vou colocar aqui, operadores matemáticos. O menos, o mais, o multiplicação e o divisão, que é uma barra. Beleza? Então, eu vou aqui fazer 5 vezes 3, fazer uma multiplicação. Beleza, agora eu tenho um valor dela guardado. Só que, o que eu faço com isso? A ideia é a gente consiga mostrar aqui para o usuário. Como é que a gente escreve no terminal mesmo? É o printf. Beleza? Então, printf. Vamos colocar aqui o valor da multiplicação Como é que a gente mostra esse valor agora? Então, aqui tem um segredinho. Se lembra que a gente puxou aqui a documentação? E ela explica alguns detalhes, ela dá até alguns exemplos. E olha aqui o interessante desse exemplo que ele está mostrando. Aqui ele está fazendo alguma coisa e ele tem uma vírgula passando outras coisas. Enfim, o que é isso? Essa função do printf, ela funciona como? Ela aceita vários parâmetros, tá? E o que é isso? Lembra que eu falei que o que está aqui dentro do parêntese é um parâmetro da função? É o que essa função está recebendo. E essa função printf, ela aceita receber várias coisas. Então eu posso dar uma vírgula e colocar valor 1. Dar outra vírgula e colocar valor 2. Dar outra vírgula e colocar multiplicação. Opa, eu estou usando... outro detalhe aqui, não use caracteres especiais aqui, tipo cedilha e o A com tio no nome de variáveis, isso vai dar problema também. Aqui, multiplicação. Multiplicacão, né? No caso, esse aqui eu tô mandando 4 parâmetros. O primeiro é essa string, tá? Depois eu tô mandando valor 1, valor 2 e valor 3. Essa é um tipo de função especial que ela aceita infinitos parâmetros, tá? Não é tão comum assim, mas existe. Mas na documentação das funções, ela vai dizer quais parâmetros ela aceita, qual a ordem importa, e o que cada um vai fazer. Beleza? Então, para tu saber como passar. Então, o printf, ele é assim, ele funciona. O primeiro parâmetro dele é uma string. Legal? E os outros são os valores que vão entrar dentro da string. Só que aí eu tenho marcadores. Essa printf, ela pede marcadores dentro dessa string para eu saber onde é que eu vou colocar esses valores. Então, um marcador, ele começa aqui com porcentagem. E aí eu digo o tipo daquele valor que eu vou passar para dentro. Tá? Então eu tenho aqui para inteiro, eu tenho o porcentagem D. Isso aqui eu estou dizendo, eu vou te mandar um inteiro, do tipo inteiro, e tu pega o valor dele, aqui 5, por exemplo, e coloca aqui no lugar de D. Tu apaga esse D e coloca o 5 aqui, que é o valor dele. Tá? É isso que ele vai fazer. Ele vai pegar esse D, apagar e colocar o valor ali em ordem. Agora vamos reescrever aqui para mostrar os 3 valores.
o valor de porcentagem de vezes porcentagem de é porcentagem de. O que eu fiz aqui? Eu coloquei 3 porcentagem de aqui. Quer dizer que ele vai esperar 3 valores aqui, 3 parâmetros após esse primeiro parâmetro, no caso, né? Então ele vai ter um total de 4 parâmetros. Ele vai esperar 3 coisas para poder substituir nesses 3 Ds aqui. E em sequência. Então, eu tenho esse valor 1, ele vai entrar nesse primeiro D. Esse valor 2, ele vai entrar nesse segundo D. E esse valor 3, ele vai entrar nesse terceiro D. E aqui a gente consegue, ó, o VS Code está dando, dizendo uma mensagem de erro, espera um ponto expected a ponto e vírgula. Ou seja, eu estou esquecendo aqui o ponto e vírgula. Aqui no final, isso é uma ação, eu tenho que fechar essa ação. Beleza? Se a gente compilar esse código, o nome desse arquivo aqui, ó, é multi.c, tá? Então gcc multi.c, ele gerou aqui um a.out, e eu rodo ele agora, ele vai mostrar o valor de 5 vezes 3 é 15. Imprimiu certinho, então vê que ele substituiu esse D, esse porcentagem D aqui, pelos valores que estão aqui. Agora isso serve para qualquer coisa? Vamos mudar um pouquinho aqui. Agora, em vez de inteiros, vamos multiplicar pontos flutuantes, números reais, né? Então eu vou chamar isso aqui de float, e vou dizer que isso aqui é 5.5. Aqui eu vou dizer que é 3.2. Vamos deixar um inteiro aqui para vocês verem. Isso aqui é 3, continua sendo inteiro. E a multiplicação, aí o que acontece? Se eu multiplicar... Ah, eu tinha colocado até errado ali, né? Eu tinha colocado 5 vezes 3. Mas enfim, dá a mesma coisa. O valor 2 aqui, valor 1 vezes valor 2. O que acontece se eu multiplicar um pelo outro aqui? Sendo que eu tenho um ponto flutuante 5.5 vezes 3. 5.5 vezes 3 é 16.5, né? Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui. Salvei o arquivo, tá salvo. Coloquei para compilar. Ele já deu um probleminha aqui, que é um warning, tá? Quando é um warning, quer dizer que ele não quebrou o código, ele conseguiu fazer, ele gerou aqui o a.out, só que ele tá avisando, ó, tem alguma coisa estranha aqui, talvez tu queira consertar. Vamos ver o que acontece. O valor de 0 vezes 3 é 16. Eita, aqui era para ser 5, né? Aqui é o valor 1, era para ser 5.5, né? Estranho. Mas o que acontece? Esse marcador aqui ele é diferente, dependendo do tipo. Lembra que eu falei? Esse D é o marcador para inteiros. Se eu quiser imprimir um float ou um double, eu preciso mudar esse marcador para F. Tá? Então eu preciso dizer que isso aqui é um float, que eu estou querendo imprimir um float. Então eu mudo esse marcador para F. Outro problema que deu aqui. Deu 16 o resultado, né? É 16.5. Aqui no multiplicação, eu falei que essa multiplicação é inteiro. Então não tem como ser 16.5. Não tem número depois da vírgula. Isso aqui só tem como ser inteiro. Então ele pega o que está depois da vírgula e joga fora. Não existe. Não é que ele arredonda. Se fosse 16.9, vamos até colocar 6 aqui. Se fosse 16.9, ele ia pegar o que está depois da vírgula e ia jogar fora. Continua dando 16. Ó. 5.6 vezes 3 vai dar 16, 6, 12, 18. 16.8, né? Acho que é isso. É 16.8. Ele não arredonda para 17. Ele joga o que está depois da vírgula fora. E imprime só o 16. Beleza? Esse asterisco que está aparecendo aqui no final é do terminal, tá? É da linha do terminal aqui que... Esse asterisco não, né? Esse porcentagem aqui. É do terminal, ele coloca isso aqui quando... no final de uma linha de comando. A gente pode tirar esse troço daí, a gente pode pular uma linha e aí ele vai para baixo. Pronto, agora ficou mais limpo. Legal. Aqui ainda está imprimindo errado. Então, para eu poder fazer essa multiplicação certo, do jeito que eu quero, isso aqui vai dar 16.8, né? Eu tenho que mudar para um float, alguma coisa que caiba.
Eu vou até colocar um double aqui para vocês verem que dá na mesma. E, beleza, coloquei um double, um float no caso, mas aqui eu ainda estou dizendo que eu quero um inteiro, né? Então não vai funcionar, vai dar zero. A gente viu que ele simplesmente imprime um zero, ou talvez imprime qualquer outra coisa errada. E eu venho aqui e digo um float. Ah, mas isso aqui é double. Double e float, mesma coisa. No caso da string, na documentação, essa função ela funciona. Ponto .f serve para qualquer ponto flutuante. O double é um ponto flutuante, só que maior. Então, continua sendo ponto .f. Tá? Então, vamos limpar isso aqui. Vocês viram que agora aquele warning desapareceu, porque eu estou realmente imprimindo, declarando um float, imprimindo um float. E aí eu rodo. Agora deu mais certo. 5.60000 vezes 3 é 16.79999, etc. Vamos ver um detalhe aqui. 5.6 vezes 3. É 16.8, né? Aqui deu 16.79999. Então, isso aqui é um problema de trabalhar com pontos flutuantes e double. Como eles têm uma quantidade infinitas ali de número depois da vírgula, pode ser que ele tenha feito esse cálculo e deu 16.79999999999. Aí lá atrás, aí começou a perder memória, ele começou a dar 8, 7, 5, 9, 4, 3, começou a dar qualquer número. E aí ele meio que arredondou e foi, em vez de fazer .8, ele fez .9. Ou, na verdade, para ser melhor exemplo, a gente pode dizer que ele deu o .8 certinho, só que aí ele foi colocando um monte de zero e aí ele se perdeu lá atrás. Enfim, isso aqui é um certo probleminha. O double ele fica até pior com essa questão. Então, vou voltar aqui, daí deu 7.9. Tá. Isso é um probleminha de float, é legal que a gente pegou aqui ao vivo. Até por isso que normalmente em sistemas financeiros a gente evita trabalhar com floats. A gente normalmente pega números inteiros e multiplica, sei lá, por 100 mil e aí trabalha com eles e depois na hora de transformar em número a gente divide por 100 mil de novo. Mas beleza. Enfim. Agora o que é outro ponto feio aqui, né? Esse número aqui tá com 1, 2, 3, 4, 5 zeros depois da vírgula. Precisava mostrar esse bando de zero e esse aqui também tá com esse probleminha. O que acontece? Aqui a marcador do float, ele tem um atalhozinho, uma outra opção de marcação que está lá na documentação do printf. Isso aqui não tem muita intuição, isso aqui é meio que decorar, tá na documentação. E assim, a gente vai internalizando isso aqui, mas isso aqui também não precisa também decorar. Ficou em dúvida, Google, porque de novo, desenvolvimento, 90% do nosso trabalho é procurar a solução na internet, outras pessoas que fizerem, por aí vai. Google, então, na dúvida, procura no Google. Mas eu posso colocar depois da porcentagem e antes do F, um ponto e o número de caracteres que eu quero mostrar. Aqui eu vou colocar 3, só para dar exemplo, e aqui eu vou colocar ponto 2. Vocês vão ver que aqui, nesse primeiro valor, que é o valor 1, ele vai aparecer com 3 caracteres depois da vírgula, e esse aqui, ponto 2, vai aparecer, que é a multiplicação, vai aparecer com 2 caracteres depois da vírgula. Tá? Ó, aqui apareceu com 3 caracteres depois da vírgula, 5600, e aqui ele apareceu com 2, inclusive ele corrigiu aquele problema do 6777777. Isso aqui, então provavelmente isso aqui era um problema não do float, não do double, era um problema do printf, que estava pegando um valor muito grande do float pro double, porque a gente não especificou, e ele acabou arredondando lá atrás para um valor errado. Enfim, agora que eu coloquei 2, ele pegou certinho. Tá? Posso colocar isso aqui para 2 também, vou colocar até para 1, ou até para 0 se quiser, que aí não aparece número depois da vírgula, que fica igual inteiro. Pronto, agora 5.6 vezes 3 é 16.8. Tá? Então, legal, a gente sabe como imprimir na tela esses valores que a gente quer. Agora, vamos, só para a gente finalizar aqui a aula, vamos brincar com isso aqui. Eu coloquei os valores, né? Mas se eu quiser pegar o valor do usuário, eu quero que o usuário me dê o valor dele. Tem algumas formas, mas a primeira que a gente pode fazer é o terminal parar, o programa parar no meio do caminho e pedir aquele valor. Falar, me entrega aí. Me veja aí esse valor. Então, a gente pode usar uma função
que está dentro dessa biblioteca, que vamos até colocar um detalhe aqui nela, que tem muita gente que confunde. Isso aqui não é estúdio, né? Parece estúdio. Essa biblioteca é stdio.h, ela significa standard input output. Acho que esse standard, não sei se é com D ou com T no final, mas é padrão, né? Padrão input output. Porque isso aqui é stdio. Input output. Então ela tem funções que dá o output, ou seja, o que ela joga para fora no terminal, ela mostra coisas no terminal, ou enfim, mostra coisas em arquivos, a gente vê isso, mas basicamente mostra coisas no terminal. Em input, ela tem funções para o usuário dar um input, dar a entrada dele. Input é entrada. Entrada é o quê? O que o usuário vai te entregar. Vai entregar para essa função. Então ela tem funções aqui dentro dela para a gente resolver isso. E uma que a gente pode começar a usar aqui só em questão de exemplo, porque ela é pouco usada porque ela tem uns perigos muito inerentes de tu pode invadir memória, dependendo com o valor que tu colocar ali dentro, mas é o scanf. Então, em vez de a gente colocar o valor 1 e o valor 2, vamos fazer assim. A gente vai declarar eles, e aqui a gente vai ver um outro ponto. A gente pode declarar um valor sem declarar uma variável, sem dar o valor dela. Então isso aqui, que eu disse aqui, isso aqui é opcional. Tá? Esse valor aqui inicial, ele é opcional. Eu não preciso dar o valor dele. Eu posso só dizer, ó, declara essa variável, faz a gavetinha aí, coloca o espaço nela, mas não vou colocar nada nela agora. Beleza? Esse aqui também é a mesma coisa. E aí, vamos colocar esse aqui como float para eles ficarem iguais, porque a gente vai ver um outro atalho também. Que é isso aqui, ó. Eu posso declarar várias variáveis juntas. Então, isso aqui é exatamente igual, vou colocar isso aqui como comentário, exatamente igual a float valor 1, faço um ponto e vírgula para finalizar a ação e digo de novo float valor 2 e faço ponto e vírgula para finalização. É exatamente igual, estou fazendo a mesma coisa, só que eu tô fazendo um atalho aqui, dando o tipo só uma vez, colocando valor 1 e valor 2. Então estou declarando as duas variáveis, estou criando duas gavetinhas e não estou falando, não coloca nada aí. Deixa a gaveta aí que eu vou usar daqui a pouco. Beleza? Então eu dou aqui scanf. Até aparece aqui o Visual Studio ajuda. Esse scanf, lembrando, ele está dentro do stdio, tá? E aí eu vou abrir uma string, e aqui esse aqui é uma string só para tu dizer a formatação disso aqui. É basicamente para tu dizer, isso aí de novo, tá na documentação do scanf, tá? É só a regra de como é que se usa essa função. Para tu dizer qual é o tipo da variável que o usuário vai colocar, que tu está esperando ele colocar. Então, a gente quer o valor 1 e o valor 2, né? São floats. Como é que eu digo em uma formatação qual é o float? É porcentagem F, né? Porcentagem F. Aqui, como é o que o usuário vai colocar, não faz sentido o ponto 1, o ponto 2 aqui, para dizer nos casos depois da vírgula, eu não consigo obrigar o usuário, ele pode colocar qualquer coisa. Então, esse ponto 1, esse ponto alguma coisa não faz sentido. Só que eu estou dizendo que eu quero uma variável, um float, eu dou vírgula, e aí eu coloco a variável que eu quero pegar, tá? Aqui tem um detalhe. De novo, documentação da função. A gente precisa colocar um E comercial aqui. É o E do CIA, né? Do CEA, do CIA, da log. É o E comercial. Isso aqui ele indica que eu tô entregando para essa função o endereço na memória em que essa variável tá. Ou seja, eu tô falando para essa função, ó, pega um float do usuário e coloca ele na gaveta número 3. Tá? Eu tô te dando só o número da gaveta. E essa função vai pegar o que o usuário colocou e colocar na gaveta número 3. Tá? Eu tô dando o endereço da gaveta. Isso aqui a gente vai ver mais a fundo, que é bem complicado esse assunto, mas a gente vai ver mais a fundo daqui a poucas aulas, que a gente vai ver o que é isso aqui. Essa é a questão de endereço e ponteiros, tá? Então, beleza, isso aqui eu tô dando o endereço da variável. Por enquanto, a gente decora que a gente tem que usar assim, que a documentação da função tá falando que é assim. Então, aqui eu tô pegando o valor 1, vamos copiar, colar, e pegar o valor 2 aqui.
Legal, aí eu faço a multiplicação. Aqui eu peguei do usuário, o usuário colocou esse segundo. Aqui eu fiz a multiplicação e aqui embaixo eu vou mostrar, né? Então vamos lá, vamos rodar isso aqui. Rodei. Ele já deu um problema, porque se lembra que eu mudei o valor 2 para float, né? E aqui eu continuo imprimindo inteiro. Então, vamos mudar isso aqui. Vamos rodar de novo. Um detalhezinho interessante, terminal. Se vocês escreverem um monte de coisa, vocês podem dar o comando clear, ele vai apagar as coisas do terminal, beleza? Aí começa do zero. E vocês podem apertar a setinha de cima para baixo para voltar aos comandos anteriores que vocês viram. Então, aí isso facilita bastante a vida. Vamos lá, compilei aqui o arquivo. Rodei. Vou rodar. Ele parou. Esquisito, mas ele tá esperando eu dar o valor, né? Então, 2.3 vezes 5. O valor de 2.3 vezes 5 é 11.50. Eu não coloquei o ponto aqui, né? Para dizer quantos números depois da vírgula eu quero. Mas ele fez certinho. Só que ficou estranho aqui, né? Ele parou do nada. Alguém usar não vai entender o que fazer. Então a gente precisa falar para o usuário, na verdade. É interessante, pelo menos, né? Precisar não precisa, mas é interessante a gente falar o que diabo que eu tô pedindo, né? Eu estou só parando o programa do nada. Eu falo, insira o primeiro valor. 2 pontos. Lembrando, esse pula linha, se eu colocar aqui, ele vai... tanto faz, na verdade. Ele vai pular linha depois... Ele vai pular linha, né? E o usuário vai colocar o valor embaixo. Se eu quiser que ele coloque o valor aqui do lado, eu não posso colocar o pulaninho, eu vou colocar o pulaninho aqui no começo só pra ficar mais bonito. Esse aqui eu vou colocar o pulaninho no final, só pra vocês verem como é que vai ficar. E a gente só passa aqui pra vocês entenderem. Opa, ele tá dando erro, na verdade, porque eu dei uma ação e não finalizei ela. Então ele tá achando que a ação é isso aqui tudo, né? Até aqui. Então, finalizar a ação. E finalizar a ação de novo. Famoso ponto e vírgula. Então, compilo. Rodo. Insiro o primeiro valor. Ele pulou uma linha aqui, que eu coloquei antes. Beleza? Pulou uma linha, vamos colocar aqui. Vamos colocar de novo os mesmos valores, 2.3. Aí aqui, ele pulou aqui no final a linha, né? Então quando ele foi o scanf, eu já estava na linha de baixo. Aí aqui vamos colocar o 5, que é aqui embaixo. Aí no final ele vai imprimir tudo aqui, né? Vai imprimir tudo e fazer o pular linha aqui. Então 2.3 vezes 5 é 11. Então com isso aqui a gente já consegue brincar bem, né? A gente já pode começar a pedir várias entradas do usuário, fazer algumas operações e mostrar para ele de volta, enfim. Beleza? Vamos parar por aqui hoje e se liga aí no próximo vídeo que a gente vamos começar a falar de condicionais e alguns outros detalhes ali na entrada do usuário. E controle de fluxo para saber, que aí o negócio vai ficar realmente mais poderoso. Depois a gente vai começar a falar de controle de fluxo e loops, tá? Repetições. Beleza? Então, curte aí o vídeo se tu curtiu, se te ajudou de alguma forma. Se inscreve aí para não perder as próximas aulas, beleza? Valeu, galera. E valeu, falou, tchau.